Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Queremos rezar hoje juntos com toda a igreja nesse programa Uma Palavra para o Seu Dia, celebrando a nossa devoção por São Martinho de Lima. Ele que nasceu em Lima, no Peru, trabalhou, dedicou-se a serviço dos pobres, daqueles mais abandonados, os mais doentes. Logo em seguida nós vamos ver um pequeno trechinho da vida de São Martinho para que ele seja também inspiração para as nossas ações. Eu gostaria de agradecer também a você que sempre curte, que compartilha e evangeliza junto comigo. Muito obrigado pelo carinho. Precisamos, assim como os nossos santos nos ensinaram através das coisas simples, levar a palavra de Deus, que nós também, na simplicidade da nossa vida, possamos levar a palavra de Deus a tantos e tantos que fazem parte do nosso convívio, dos nossos contatos, as pessoas mais próximas de nós, que todos possam receber a palavra de Deus, possam assim, meditar também e fazer a sua oração diária. Como eu disse, vamos apenas em poucas palavras, tem um texto bem curtinho, sobre a vida de São Martinho de Lima, ele que era religioso dominicano. Nasceu em Lima, no Peru, de pai espanhol e mãe negra, no ano de 1579. Aprendeu desde muito jovem o ofício de barbeiro e enfermeiro. E quando entrou na ordem dos pregadores, os dominicanos, dedicou-se de modo singular à enfermagem em favor dos pobres. Levou uma vida de constante mortificação e profunda humildade. Cultivou uma especialíssima devoção à Eucaristia. Morreu em 1639. São Martinho de Lima, rogai por nós. Vamos pegar a nossa Bíblia, meditar a palavra de hoje e, assim como São Martinho, nos tornar grandes evangelizadores e pessoas apaixonadas pela Eucaristia. É Jesus que se faz presente no nosso meio. O texto de hoje é retirado de Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 10. O texto diz assim: Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: Quem de vocês, se tiver 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra todo alegre, a coloca nos ombros e de volta para casa chama os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrem-se comigo porque encontrei uma ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Ou qual é a mulher que, se tiver 10 moedas de prata e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, porque encontrei a moeda que eu tinha perdido. Eu lhes digo, da mesma forma, há alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje nos fala desta perda, da procura, do encontro e da alegria de ter encontrado. Às vezes nós podemos pensar assim, sim, mas nós podemos abreviar as coisas, nós podemos cuidar para não perder, para não ter a necessidade de procurar e assim aquela angústia de achar que tenha perdido. Sim. Porém, muitas vezes as coisas acontecem de uma forma inesperada. Assim como aquele pastor que tem 100 ovelhas, uma delas se perde. Mas
qual é a prudência que nós precisamos ter? Para que a gente possa ir atrás daquela que se perdeu, nós precisamos deixar as 99 em segurança. Caso contrário, ao invés de resolver um problema, nós vamos estar criando outro ainda maior, porque as outras 99 também podem se dispersar e se perder. Nós precisamos de planejamento na nossa vida. Para que a gente possa fazer uma coisa, a gente precisa deixar segura a outra. Nós não podemos somar tarefas para a nossa vida, porque o que acontece? Ao invés de resolver, a gente cria outros problemas. Ao invés de amenizar a situação, a gente agrava a situação. Por isso a importância da organização, da preparação, desse planejamento pessoal, familiar, empresarial, tudo precisa de um planejamento. Aquele pastor, para ir atrás da ovelha que se perdeu, ele teve que criar uma estrutura. Ele teve que planejar, ele teve que se organizar. Bom, eu preciso deixar as 99 seguras para ir atrás daquelas que se perdeu. E ao encontrá-la, há uma alegria gigantesca, muito grande, e ele diz a todos: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a ovelha que tinha se perdido. Da mesma forma, o texto nos cita o exemplo da mulher que tem 10 moedas de prata, perdeu uma, ali dentro de casa. O que ela vai fazer? Varre cuidadosamente, tira os móveis do lugar até encontrar a moeda. Tem que criar uma estratégia, tem que ter uma ação. Veja que as coisas, elas acontecem dentro de uma ação e reação. Por que aquele pastor encontrou a ovelha? Porque ele agiu, ele foi atrás da que se perdeu. Por que aquela mulher encontrou a moeda? Porque ela teve uma ação. Ela procurou organizar bem a casa, varrer bem a casa, tirar os móveis do seu lugar até encontrar. E depois de tudo isso, há uma alegria muito grande dentro do coração, porque a gente conseguiu de volta aquilo que se tinha perdido. A ação de Deus em nós é esse resgatar aquilo que nós perdemos. A vinda de Jesus para o nosso meio, quando Deus envia o seu Filho para nos resgatar dessa condição pecadora, estamos muitas vezes imersos no pecado, é para nos devolver aquilo que nós perdemos, aquilo que o pecado tirou de nós. E é por isso que nós precisamos ter essa consciência. Precisamos de uma ação para que exista uma reação. Assim como Jesus vem à nossa procura, nós precisamos nos deixar procurar. Não adianta saber que Jesus está nos procurando se nós ficamos sempre nos escondendo dele. Nós precisamos nos mostrar para Jesus. E de que forma nós vamos nos mostrar para Jesus? Abrindo nosso coração para ele, dizendo: olha, Senhor, eu sou um pecador, eu tenho minhas faltas, eu tenho meus pecados, mas pelo menos eu estou aqui. Se queres, transforma a minha vida. E aí o texto diz: há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 que não precisam de conversão. Por isso nós precisamos estar sempre abertos para a graça de Deus, sempre disponíveis para que Jesus possa nos encontrar e nos devolver a dignidade. Pensemos um pouco sobre isso, façamos a nossa oração e vamos levar o vídeo de hoje também para outras pessoas meditarem. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Martinho de Lima, rogai por nós. Permaneçamos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.